Bom dia, turminha! Sejam muito bem-vindos na nossa segunda-feira para a nossa aula 11 e 12. Muito bem, galera, show de bola! Desenho técnico, né? Desenho mecânico. Vamos seguir com as nossas aulas. Pessoal, mais uma vez o professor aqui falando a respeito do conhecimento, né? Vamos pensar aí, galerinha. Agora nós vamos entrar nas nossas semanas de prova, né? Essa nossa aula agora, a próxima aula, segunda-feira, já será a nossa primeira avaliação, ok? Então revisem o material tá todo lá no Class, tá? Revisem esse material, estudem, né? Pra gente dar sequência aí nas nossas próximas matérias, tá? Então na quarta-feira lá, nós já teremos a nossa primeira avaliação mecânica, né, galera? Então, revisem lá as aulinhas, né? Estudem, né? Para que a gente consiga o nosso objetivo aí, né? Que é ter o conhecimento, tá? Ter o conhecimento, beleza? Então vamos seguir aqui com o nosso cronograma, ok? Hoje a gente vai ver, né, a aplicação de cortes em conjuntos. Nós já tivemos uma introdução a respeito disso nas últimas aulas, mas hoje a gente vai seguir com isso, ok? Vamos ver também sistemas CAD/CAM, ok? No auxílio aí à manufatura, tá ok, pessoal? E teremos a nossa introdução ao Creo Parametrics, né, que é o nosso software aí, que a gente vai ter os primeiros contatos, né? Com o desenho aí, CAD mesmo, ok, pessoal? E em seguida o nosso famoso quiz. Beleza? Então vamos seguir lá. Cortes em conjuntos. Então, turminha, nas últimas aulas, né, nós dominamos aí a projeção ortogonal, lembram lá? Aprendemos a fatiar peças, né, com cortes e seções. E colocamos as medidas lá nas cotagens e nas tolerâncias, ok? E hoje vamos juntar tudo isso, né, no nosso desafio final, o desenho de conjunto. Pense nele como mapa, galera, né? Que mostra como todas as peças de uma máquina se encaixam, E o corte aqui é o nosso raio-x da montagem. Então, quando uma peça aí, né? Quando uma empresa, na verdade, vai montar um motor, o técnico da linha de montagem não olha o desenho de uma peça, ele olha o desenho de conjunto, né? Precisa ver como o pistão da peça A se encaixa lá no bloco da peça B. Então, o corte em conjunto é ferramenta que permite ao montador ver as folgas e os encaixes internos. Lembra lá, galera, que a gente falou um pouquinho a respeito das folgas, né? Como que elas acontecem dentro do nosso desenho, quanto que é importante isso, né? Os tipos de folga que nós temos, né? Então, revisem a matéria, é importante a gente ter esse conhecimento, né? Sempre levando, beleza? Então, por que corte em conjunto, né? Por que não usamos só a vista explodida, né? Porque ela não mostra os ajustes, aí é a preocupação, né? Lembram lá da nossa aula de tolerância, H7/F6, né? O corte é a única forma de mostrar a folga, né? O ar que fica entre eles ali, né? Então, entre o eixo e o mancal, por exemplo. Ou a interferência, né? Prensado de um rolamento, né? Então, corte em conjunto é a representação gráfica da nossa aula de tolerância e ajustes, ok? Então, um erro clássico aí, né? Quando o projetista esquece de mostrar a folga. Se no desenho o eixo e o furo estiverem colados, né? Colados um no outro, né? Sem espaço em branco, o montador pode achar que é um ajuste prensado. Lembra dos nossos ajustes, né? A solução é simples. O corte deve representar o espaço de folga, né? O ar, como um espaço em branco. Daí que nós entramos lá nas rachuras, pessoal. Lembra lá? Então, ó, a regra de ouro da rachura no conjunto. Olha a importância disso aí, né? Então, essa regra é mais importante de hoje. Se o plano de corte passa por duas peças diferentes que estão encostadas, como eu sei onde termina uma e começa a outra? A resposta é a rachura.
A NBR 12298 é clara, peças adjacentes devem ter rachuras em direção opostas ou com espaçamentos diferentes, tá? Então imagine lá pense num sanduíche, né, galera? De pão e queijo. No corte, o pão, né, que seria a peça 1, tem rachura de 45 graus para a direita. O queijo, que é a peça 2, terá rachura de 45 graus para a esquerda, ou 135 graus, né, quando a gente muda aí o sentido, ok? Isso permite que o montador identifique imediatamente que são duas peças distintas e onde elas se encontram. Então, pessoal, bem tranquilo aqui, né? A gente falou bastante a respeito de rachuras também, mas ficou faltando esse detalhe, né, galera? Então, quando nós temos duas peças, né, que elas estão sendo unidas, né? São duas peças em uma só, né? Que ela já está sendo feita ali o nosso conjunto, ok? Aí quando a gente vai fazer o corte nessas peças, então para identificar que uma peça é A e a outra peça é AB, né? A gente muda aí a rachura, né? O espaçamento da rachura, muitas vezes, ok? Então nossa rachura lá, ela tem, né, 45 graus. Ou você muda ela de direção, em vez de fazer ela 45 graus, você faz ela 135 graus, ou você também aumenta ali, né, o espaço entre as rachuras, né, entre as linhas, né, para identificar que uma peça é A e a outra peça é B. O professor trouxe um exemplo aí, ó, tá vendo? Então, se vocês observarem, né, então nós temos duas peças diferentes, correto? Então essa peça ela está com uma rachura, né, e aqui com espaçamento e também com o local, né, diferente, né? Ela está com 135 graus e a outra está com 45 graus, né, galera? Essa aqui 45 e aqui 135 graus, né? Então ela está diferenciando aí, né? E aqui nós já temos uma terceira peça, veja só, galera, né? Então é importante a gente fazer e ter esse conhecimento, né? Entender que essa peça, são três peças, né? Um conjunto de peças aí, elas são três peças. E lembrando lá, né? Depois o professor vai falar um pouquinho mais, a gente não corta, né? Pinos, parafusos, ok? Né? Lembram lá? Então, nervuras, né? A gente não corta, né? Então ela precisa estar identificado ali, ok? Beleza? Então, mais uma vez, o que não cortar, né? Lembro na nossa aula de cortes, a regra de não cortar certos elementos vale em dobro aqui, né? O desenho de conjunto, elementos de união e resistência nunca são cortados, galera. Então, elementos de união e resistência, ok? Nunca são cortados, né? Longitudinalmente. Quais são eles, né? Parafuso, porca, arruela, pinos, rebites, eixos e nervuras, né? Então, nesse caso aí, a gente não faz o corte nela, galera. Deixa ele lá, né? E só faz o corte nas peças mesmo. Então, o erro clássico aí, né? É rachurar tudo que o plano de corte toca, né? Porque essa é a nossa regra. Mas a nossa solução é treinar o olhar. O professor falou também, né, nos cortes lá, treinem o olhar, né? Antes de rachurar, pergunte, isso é um elemento de união padronizado? Se for, deixe em branco, mesmo que o corte tenha passado por ele, ok? Então, a nossa regra é rachurar tudo aquilo que o corte passa, né? Mas, né, nesses casos aí de elementos de união, resistência, né? Nunca a gente faz a rachura, ok, pessoal? Tá? Então, bem tranquilo, né? Vimos também isso aí nas últimas aulas. Relação de corte, conjunto e fabricação, né? Então, o fluxo é o seguinte, galera. O projetista cria o desenho de conjunto, né? Que é o mapa. A partir dele, ele cria vários desenhos detalhados, né? O desenho de cada peça individual. O desenho de detalhe com cotas, né? Cortes, cotas e tolerância vai para o torneiro fabricar, né? Depois, o desenho de conjunto vai para o montador juntar tudo, ok?
Então, técnico em mecânica precisa saber ler os dois. Na indústria, você usa o desenho de detalhe para usinar a peça. Na linha de montagem, você usa o desenho de conjunto para montar equipamento. São documentos com finalidades diferentes, tá? Mas, né, é bem tranquilo, galera, ok? Então vejam só, como é importante o nosso desenho, né? Tudo que a gente fabrica, ele vai ter um desenho, galera, ok? Então o projetista, ele tem que ter esse conhecimento, né? Então o projetista lá, ele vai fazer esse desenho, ele vai fazer o desenho em conjunto, nem sempre, ok? A gente segue essa regrinha aí que o professor colocou, o projetista cria o desenho em conjunto, depois cria desenho, muitas vezes a gente cria, né, as peças individuais primeiro, né, e depois a gente, né, cria o desenho em conjunto. Por quê? Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Depois, quando a gente tem lá um software, igual o Creo lá, a gente consegue já através dos desenhos unir, né, todas as peças. Depois o professor vai mostrar ali para vocês como é que isso vai funcionar, ok? Então nós temos ali peças, a gente vai fazendo as peças individuais, salvando, né, nos diretórios, e depois a gente tem uma parte, né, no software lá que a gente só tem a parte de montagem, ok? Aí você vai só pegando dos diretórios aquelas peças e depois vai montando ela, ok? Bem tranquilo, né? E depois sim a gente faz daí os desenhos de detalhe, né? Que é os cortes, cotas, tolerâncias, ok? A gente precisa ter toda essa informação. Então são documentos, pessoal, documentos, né? E esses documentos aí, quem vai fazer a gestão documental muitas vezes é o setor de mecânica, né? Por quê? Porque é ele que vai estar fiscalizando, né? Vai atuar como fiscal, ok? Então, importante, né? Muito importante, pessoal. Por isso que o professor falou lá a respeito do desenho, né? Na nossa feira ali, seria interessante a gente... Mas não vai faltar oportunidades, ok? Nós teremos outras oportunidades aí pra gente trabalhar isso. Mas muito legal, muito legal. Vamos lá. Então, um corte aí de conjunto de uma válvula borboleta. Olha só como é que funciona, né? Então, esse é o nosso corte de conjunto de uma válvula borboleta, pessoal. Pode ver aqui que aqui, né? Então, está sendo o corte dela, né? Onde nós temos as rachuras, ok? E aonde nós temos, né, o material de união, né? A gente não rachura, ok? Aqui nós temos um meio corte, né? Para identificar, né? Aonde está, né, a válvula aqui. E depois nós temos os itens, as descrições dos itens. Lembra que vão ser com balões, né? Ou até mesmo dessa forma que está sendo representada, né? Desde que isso consiga ser muito claro, né? Muito claro para todos que vão ser fabricados, né? Para a linha, né, de fabricação, ok? Então é assim que hoje, normalmente, a gente traz aí, né, o corte de conjuntos. Beleza? Tranquilo, né, galera? Então, montagem e desmontagem. O corte ajuda também na desmontagem, pessoal, né? Ao olhar o desenho de conjunto, o técnico visualiza a ordem de montagem, entende quais peças vêm antes ou depois. Então, no compressor de ar, o corte mostra a sequência. Um exemplo, né? Carcaça lá, a junta, pistão, anel, tampa, né? Isso evita que o técnico monte, né, fora de ordem, ok? Então, a gente consegue observar bastante isso também quando nós realizamos uma compra aí às vezes de um armário, né? Aí na internet, quando chega para nós esse armário, ele vem lá, né? A montagem e desmontagem, o corte, o conjunto, né, da peça. Aí vem lá os balãozinhos, o primeiro, né? A primeira coisa é pegar o parafuso, a segunda coisa é colocar o parafuso no buraco Y, né? E assim vai, tá? Então no furo, né? Então é aí que o professor está falando. Então quando a gente vai fazer esse desenho, né? E traz esse desenho em conjunto,
A ideia é que a gente consiga usar ele tanto para montar quanto para desmontar, porque muitas vezes você vai estar lá na linha, né, de produção e precisa desmontar um determinado equipamento, né, por exemplo, um compressor aí, né, e vocês, às vezes, não lembram, né, como que é realizado. Então, vocês vão lá, vão buscar o documento lá, né, de desmontagem, ok? De desmontagem aí desse equipamento. E vão, né, trabalhar da forma que está no documento, né? Seguir a sequência do documento. Para quê? Para que não ocorra aí, não ocorra que desmontar, né, uma parte, um componente errado aí, ok? E depois até não conseguir desmontar o restante. E acontece, galera, acontece bastante, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Controle de qualidade, galera, né? Na inspeção, o corte é usado para verificar se a peça foi montada corretamente. O técnico compara o desenho com a montagem real. Na linha de montagem, o inspetor usa o desenho cortado para checar se o rolamento está na posição correta, ok? Dentro do alojamento, né? Então, bem tranquilo aqui também, pessoal. Mas assim, o professor trouxe até essa parte porque existe uma grande possibilidade de vocês trabalharem também no controle de qualidade, né? Então, quando a gente trabalha dentro de uma indústria, né? Então, são vários setores. Então, nós temos o setor lá de mecânica, né? E muitas vezes a gente tem o setor protótipo, né? O protótipo é aquele que vai... eles fabricam a peça, depois passa para o setor protótipo para ele poder, né, montar um primeiro produto para ver se realmente tudo está se encaixando, né? Conforme foi o planejado, conforme o desenho, ok? Então você vê como é importante isso, galera. Como é importante o desenho, né? E eles montam e desmontam esse equipamento, né? A gente vê bastante isso, o protótipo. E temos também o setor de qualidade, ok? Então muitas empresas estão adotando aí, né, essa nova filosofia do setor de qualidade, né? Esse setor de qualidade é ele que vai identificar se, né, através aí do desenho, né, em conjunto, é ele que vai verificar se o produto foi montado da forma certa, né? Se todas as especificações que estavam dentro do desenho, ok? Ele foi repassado aí, né, de forma produtiva para esse produto, né? Então, é de extrema importância, galera, né? A gente toma bastante cuidado com isso. Então, vejam só como o desenho, né? O desenho, ele é parte fundamental do nosso setor aí, mecânica, né? E das nossas matérias, beleza? Então, a próxima, né, revolução aí é o fim da prancheta, ok? Então, pessoal, tudo isso que aprendemos, projeção, corte, cotagem, tolerância, né, conjunto, é a base teórica da engenharia mecânica, ok? Foi assim que fizemos carros, aviões e máquinas por décadas. Mas hoje a prancheta mudou, pessoal, né? Ela virou uma tela de computador, ok? Então hoje na indústria, como aqui no Paraná, né, na Renault e na Volvo, ok? Ninguém mais desenha em papel vegetal, usamos softwares, né, que fazem tudo isso automaticamente. Mas adivinha, o software obedece a todas as regras que vocês aprenderam. Então, pessoal, só essa pequena introdução para vocês entenderem, né? E deixar bem claro uma coisa. A princípio, né, nesse primeiro momento, por enquanto, digamos assim, então nada, né, não é criado do nada assim, né? Então vocês vão ter que estar lá, tá? Para poder estar realizando, né, os comandos, né? Para que o software obedeça, obviamente, né, esses comandos e vocês consigam aí desenhar, né? Fazendo o desenho de forma correta. E para que isso ocorra, né, por mais que hoje nós trabalhamos com os softwares, né,
São raros aí os locais que a gente trabalha com prancheta ainda, mas existe, né? Mas são raros, né? Então a gente precisa saber todas essas sequências que o professor colocou agora, né? Então pensem lá, pessoal, projeção, corte, cotagem, tolerância, conjunto, tudo isso faz parte, né? É, para que possamos aí desenhar em softwares, ok? Então vocês têm que dominar essas regras, tá? Dominar essas regras. Por quê? Porque quando o lado, né, complicado aí do software, então é essa situação. Ela obedece tudo aquilo que a gente faz. Ela não pensa, né? Em algumas vezes sim. Então, mas normalmente ela não pensa. Você faz um traço lá e coloca uma tolerância X lá, ela vai fazer da forma que você colocou, ok? Se, no caso, algumas vezes, o professor vai mostrar isso um pouco para frente, mas em algumas vezes vocês vão fazer alguns tipos de cortes, ou até mesmo quando vocês vão fazer algumas montagens, aí sim o software vai avisar, olha, não tá montando, não tá batendo, tá? O professor vai mostrar isso um pouco mais para frente também, mas é somente isso, né? Se você colocar olha a importância das tolerâncias, né? Então, da cotagem, né? Se vocês colocarem de forma que vocês acharem naquele achismo que a gente fala, né? Então, ele vai fazer daquele forma, né? O software vai obedecer aquilo que está falando. Então, tomem cuidado, galera. Então, olha como é essencial ainda a presença humana, né? Para que a gente possa fazer e desenvolver produtos aí de forma excelência, né? Eficiência e eficácia, né? Beleza? Então, vamos iniciar aqui, né? A nossa introdução ao CAD/CAM, ok? Então, nas nossas próximas aulas aí, né? Vamos entrar nesse mundo digital. Vamos falar aí de CAD, Computer Aided Designer, que é o projeto auxiliado por computador, e o CAM, Computer Aided Manufacturing, né? A manufatura auxiliada por computador. Vamos ver como o desenho vira um comando direto para CNC. Então, o fluxo moderno é o engenheiro ou técnico, né? Projeta no CAM, galera, né? O técnico em mecânica usa o CAM para simular a usinagem. Então, a gente projeta no CAD, né? CAD. O técnico usa o CAM aí para simular a usinagem e gerar código, né? O operador da CNC aperta play e a máquina faz a peça. Esse é o mundo que espera por vocês, né? Então, esse é o mundo que espera por vocês. Então nós temos lá o código, normalmente o código G, que eles chamam, né? Então, bem tranquilo, nós fazemos o desenho, né? Aí fazemos essa simulação no CAM, né? E depois passamos para a linha de produção para que ele possa ser, né, produzido, né? Produzido. E quem que vai ser o fiscal disso tudo? Vocês, galera, ok? Porque vocês projetaram, né? Então vocês projetaram, vocês fizeram a programação, ok? E vocês vão ter que acompanhar isso junto lá com o setor de qualidade, junto com o setor de protótipo, né? Muitas vezes vocês vão estar inseridos nesse setor, então é vocês que vão ter que estar montando, ou vocês que vão ter que estar fiscalizando, né? Se tudo isso realmente foi feito da forma que foi desenhado. Não foi feito, vamos voltar, vamos refazer, né? Mas a ideia é que não ocorra esse retrabalho, né? E tudo que é retrabalho dentro de produção é custo, lembra? O professor fala bastante disso também. Ok, pessoal? Então, bem tranquilo, né? Então, o professor vai passar um videozinho aqui bem básico aqui do código G para vocês, né? Então, pessoal, nesse videozinho, se vocês conseguirem verificar, eu não sei como é que tá a tela de vocês, mas aqui, para mim, né? A minha tela aqui tá pro lado esquerdo, ok? Deixa eu só... Aí.
pro professor aqui tá pro lado esquerdo aqui, né? Onde a peça, se vocês verificarem ali, ela está sendo, né, usinada, ok? Então aqui nós temos a ferramenta, aqui nós temos a peça, e ela está sendo usinada. E eu, no lado direito aqui do professor, né? Não sei como é que tá para vocês, mas aqui nós temos o código, né? O código G, que é onde vocês vão ter que programar, né? Através do XYZ, né? Aonde a ferramenta vai passar pela peça, né? Quantas voltas ela vai precisar fazer, né? Então tudo isso é programação, né? Programação em CAN, que é aonde muitas vezes vocês vão atuar. Mas o professor mais uma vez vai falar sobre isso, mais uma vez. Até eu falei em particular com alguns alunos aí no dia da feira, né? Então tudo isso é especialização, galera, ok? Professor, como que eu vou saber disso no dia, né? Como que eu vou fazer uma entrevista para desenhista, né, CAD, vou fazer uma entrevista aí para programador CAM. Pessoal, vai ter que fazer um curso, tá? Então é um curso de especialização ou extensão, normalmente que a gente chama, né? Curso de extensão, né, a respeito disso, né? Porque são muitas variáveis aí, ok? E a gente não tem tempo hábil, né, para passar cada variável. A gente aqui tenta buscar o máximo possível, né, do conhecimento geral. Lembram-se lá que o professor fala, né, que nós se formamos aí como se fosse clínicos gerais, né, pensando na medicina, e depois vai se especializando conforme a necessidade, né? Então o cardiologista lá, ele se especializa, né, no tema cardiologista. O cirurgião, né, se especializa, né, no tema. E da mesma forma somos nós, ok? Então vai se especializando, né, de maneira a obter o maior conhecimento possível naquela determinada operação, ok? Então, caso vocês forem, né, puxar para esse lado, ok? Vou puxar mais para o lado aí do desenho, né? Do desenho técnico, do desenho mecânico, né, ok? Então vocês vão ter que fazer uma extensão nisso, né? Vamos buscar. Aqui o professor conseguiu passar pelo menos toda a parte básica aí, né, de desenho mecânico, né, em prancheta para vocês. Então vocês têm um conhecimento bem grande nessa parte, ok? Mas, né, para passar da prancheta física para o CAD software, né? Aí vocês vão precisar se especializar. Ok? Então tem cursinhos aí que a gente tem, né, de extensão, né, na internet, a gente consegue fazer esses cursos, né, e ter um diploma, né, seguido nessa determinada área, ok? E como o professor falou, hoje, né, nós trabalhamos aí com softwares, o professor vai trazer o primeiro contato com vocês com o Creo Parametrics, né? E eles são basicamente a mesma coisa, né? O que vai mudar, galera, assim, depois quando o professor for mostrar ali, vocês vão entender. O que vai mudar, às vezes, é o botão de lugar, né? Então, tem um botão que aqui, a árvore está em determinado lugar, normalmente a árvore sempre no mesmo lugar, mas o botão sempre ele tem ou às vezes o nome do botão, né? Então, ele muda o nome, né? A especificação, né? O local, mas eles vão fazer a mesma coisa, ok? A mesma coisa. Então, se você for fazer um esboço lá, vai ter a área de sketch lá, né, de esboço, então vocês vão saber que ali é para você fazer esse esboço. Vai ter a linha lá de tolerância, então aquela ali é a linha de tolerância para todos, né, o botão de tolerância para todos. Então realmente é só pensar, somente dessa forma que ocorre, né? Então a gente pensa lá, SolidWorks, você pegar o SolidWorks lá e o Creo, nossa, eles são praticamente um espelho do outro, galera, né? Um espelho do outro. Aí eles é bem tranquilo, né, para você conseguir fazer um desenho em qualquer um deles, tá? A única coisa, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, principalmente em programação, são de fornecedores, né? Então nós temos fornecedores diferentes desses softwares, né? Mas falando em programação, ok? Em programação G lá, né?
Aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque quando ele for se comunicar, né, com uma determinada máquina, equipamento, é, é, precisa ver qual fornecedor que vocês estão utilizando para que isso ocorra, né? Para que não chegue lá e a máquina não consiga ler, né? Não consiga identificar qual é aquela programação. Mas eu garanto para vocês que isso aqui é algo que praticamente já vai ter bem estruturado, né, nas empresas, né, mas vocês precisam saber, né? O importante é vocês saberem que isso pode ocorrer e sabendo vocês podem tomar a decisão correta, ok? Então vamos passar aí. Da prancheta ao pixel. Então, antes do computador existir, né, todo o desenho era feito à mão, prancheta, régua, paralela, compasso, né, esquadro. Um simples erro no diâmetro de um furo obrigava o desenhista a apagar tudo com gilete e redesenhar 3 vis. Galera, até foi. O professor colocou isso para vocês verem como que era feito, né? Então, pessoal, tem uma questão muito importante aqui. Quando a gente, antigamente, o desenho, né, mecânico, o desenho técnico, ele era algo assim cobrado ao extremo quem desenhava à mão livre, galera. Então era muito cobrado. Você não podia apagar, né? Às vezes a gente apagava aí com borracha e ficava, né? Aquela marca, né, da borracha lá ou do que a gente estava apagando, ok? Então, lembra-se lá, né, um erro simples, às vezes, né, diâmetro de um furo, obrigava o desenhista a apagar tudo com gilete e redesenhar. Então, o professor entrou nesse tema falando que, antigamente, né, hoje ainda também, claro, você vai ser cobrado, né, pelo que o seu desenho ele esteja, né, de uma forma que ele possa ser entendido, ok? Lembra lá que a gente consegue qualquer desenho, em qualquer lugar na face aí da Terra, né? A gente consegue obrigatoriamente entender pelo caso das normas que hoje a gente segue, a BNT, ISO e tal, né? É, mas antigamente, galera, o negócio era bem complicado, né? Então a gente apagava ali, às vezes com borracha e ficava, né? Uma marca, né? E o pessoal não aceitava, galera, não aceitava, não pode ter essa marca. Então era um negócio muito chato, né? Muito chato mesmo. Graças ao nosso bom Deus aí que a gente tem os usos de softwares para auxiliar a gente, senão a gente tava perdidos, né? E normalmente o que o pessoal fazia, né? O pessoal apagava com gilete, pegava gilete mesmo, galera. E apagava assim, ó, com a gilete para poder, né, não ter esse contorno lá, né, não ficar aquela marca, né, borrada, ok? Então era bem assim realmente que o pessoal fazia. Pegava a gilete mesmo e fazia e apagava, né? Beleza? Então o desenho técnico era uma arte demorada, né? E cheia de paciência. Hoje tudo isso cabe em uma tela de computador. Mas entendam, o que mudou foi a ferramenta, não o conceito. O mesmo raciocínio de vista, cortes, cotas, né, que vocês aprenderam serve no CAD, né? O professor também já falou disso, ok? Então não pensem, né, que só porque hoje nós estamos trabalhando com ferramentas, né, que auxiliam na, na produção, né, do desenho, significa que a gente vai fazer de qualquer forma. Não, obrigatoriamente elas precisam estar alinhadas aí com as nossas normas, né? Então lembram lá das projeções ortogonais e dos cortes que fizeram à mão? No CAD eles nascem automaticamente a partir do modelo 3D. O que vocês estão aprendendo agora é o alicerce do CAD, né? Então, o professor também já falou um pouquinho a respeito disso, né? Nós fazemos lá 2, 3, 4 traços lá e depois a gente só, né, através de um botão a gente já tem a extrusão disso aí, já aparece, né, a peça em 3D, claro, né, basicamente. Então existem peças complexas demais, mas é muito mais rápido do que você fazer ali na mão, né, galera? Vocês tiveram esse contato, fizeram bastante desenhos à mão, né, na mão livre, né, e viram que existe uma dificuldade, né, de estar
fazendo as linhas, né, as cotas, né, as rachuras, fazerem também né, as setas de cotas. Então, dentro, obviamente, do nosso CAD, aí, automaticamente isso aí já aparece de uma forma bem clara, né? Então, mas a gente precisa entender quais são as normas para que a gente coloque, né, inclua, né, as normas aí dentro dos desenhos, tá? Porque eles não podem ser de qualquer forma, né? Importante. Então, o que que é o CAD, né, galera? Computer Aided Designer, né? O que que ele é? Então, o CAD é um sistema de projeto auxiliado por computador. Ele é muito mais do que um software de desenho, né? Ele é um banco de dados de inteligência, né? Cada linha, cada furo, cada raio tem significado geométrico e físico. O CAD entende o modelo, sabe o peso, o volume, o material e até calcula interferência entre as peças, né? No SolidWorks ou AutoCAD 3D ou Creo Parametrics eu posso perguntar quanto essa peça pesa, né? Se eu girar, ela encosta em outro e o software responde. A prancheta nunca faria isso. Então, o professor até adiantou um pouquinho isso, né, galera? A gente vai ver isso um pouco mais para frente também de uma forma mais didática, ok? Mas, hoje, né, no SolidWorks, aí, no nossos softwares, né, a gente consegue fazer essas simulações. Então, a gente pode até colocar, né, renderizar o nosso desenho, trazer quais os materiais que nós estamos utilizando, né, dentro do qual material vai ser utilizado, e podemos fazer até alguns testes ali dentro, né? Então, a gente consegue fazer aí peças em que elas, né, trabalhem, né, de forma real, né, como realmente ela vai se comportar. E dito isso, ela vai mostrar ali, né, se realmente a peça ela está com o seu encaixe correto, né? E na prancheta, obviamente, a gente nunca conseguiria fazer isso, porque na prancheta é físico ali, né? Então, fez, depois a gente tinha que levar para produção, aí tinha um protótipo, montava, aí, putz, não deu certo, você ia lá, apagava o desenho, refazia, né, aquela parte ali que não estava de acordo. Hoje não, hoje no software, por mais que a gente monte, faça os testes, e quando a gente vai na prática ali montar, e alguma coisa não saiu de acordo com o que foi planejado, você somente altera ali, né, dentro das cotas, um número, né, ou às vezes colocou, né, colocou colocou errado, né, a cota, então você só altera, ele automaticamente vai alterar para todos os outros, para todo o conjunto, ok? Então é muito mais fácil. Agora imagine vocês na prancheta, né, galera? Fizeram todo o conjunto, né, o desenho de cada peça, e depois o conjunto, e depois vocês teriam que alterar esses valores, alterar um por um. Então a dificuldade era muito grande, galera, muito grande mesmo, né? Então, o primeiro sistema CAD nasceu lá na década de 60, 1960, né, galera? No MIT, criado por Ivan Shutland. Ele desenvolveu o programa Sketchpad, né? O avô do AutoCAD. Na época, só grandes empresas podiam usar, custava milhões, imagine só. Hoje, até o celular roda versões simplificadas, como o AutoCAD Web, né? Então, o Sketchpad lá, né, foi o primeiro a permitir desenhar e mover figuras com o mouse. Isso abriu caminho para toda a indústria moderna. Então, pessoal, né, o nosso vô aí do desenho CAD, né, o Sketchpad, imagine, ele custava milhões, pouquíssimas empresas conseguiam, né, trabalhar com isso aí. Imagine o especialista, né, de desenho, né, como que ele não se comportava, né? Então, claro, com certeza foi algo que veio para somar, melhorar, né, a vida, né, do projetista CAD lá, mas os primórdios aí o pessoal deveria ter muita dificuldade, né? Uma porque, né, até na época os computadores, né,
eram bem primórdios ainda, né? O mouse, né? Pô, imagine. Então é interessante isso aí a gente saber, né, de onde que veio. Ah, o professor trouxe aqui um videozinho para vocês verem como que era. Então, pessoal, vejam só, né? Por mais que era algo que era revolucionário na época, né? Ainda era bem precário, né? Então pense ali, ó, você viu lá do lado esquerdo aqui do professor, ele apertava lá alguns botões, né, para poder, né, ir desenhando. Hoje não, hoje é tudo bem automático, né? Então, mas vejam como ainda era, por mais que ajudasse bastante, né? Ainda era bem difícil, né, galera? A gente conseguir fazer todas essas situações, né? E o CAN, né, galera? O CAN, o que é o CAN? Computer Aided Manufacturing. Então, depois de projetar, vem um desafio, fabricar, ok? O CAN é o elo que transforma o desenho digital em um programa de usinagem CNC. Antes do CAN, o programador fazia cálculos manuais em papel, linha por coordenada, x, y, z. Era um sofrimento. Hoje o software lê o modelo CAD, entende as superfícies e cria automaticamente as trajetórias da ferramenta, né? Então o técnico informa, usinar essa face com fresa topo 10 milímetros, o que calcula todos os caminhos possíveis. Então, pessoal, como o professor falou, né, esses softwares, eles vêm, obviamente, para auxiliar aí a gente, né? E antigamente, para fazer todas as coordenadas da ferramenta, né, os passos da ferramenta, né, ou melhor, os passos que a ferramenta iria fazer, né, x, y, z lá, você tinha que calcular, né, tudo certinho, linha por linha, né? Hoje não, hoje você já desenha isso, já transfere isso para um software, ele já vai dar ali a programação, né, conforme a necessidade, você vai, né, alterando, né, ou vai melhorando ali conforme a linha que você está programando, ok? Mais uma vez, galera, né, essa situação, né, uma situação aí em que nós, como técnicos, aí precisamos especializar, né? Então, se especializar, ok? Não vai sair daqui já né, da cadeira e já ir programando, não. Vai precisar entender como é que faz a programação, né? Quais linhas vocês precisam programar dentro de X, Y, Z, ok? Mas não é nenhum bicho de sete cabeças não, galera, tá? É algo que é bem tranquilo aí. Claro, como o professor falou, é dia a dia, né? Conhecimento, né? Então, precisa ter esse aprofundamento, ok? Mas cuidado! O CAN não substitui o técnico. Ele precisa saber a velocidade de corte, avanço, estratégia de desbaste, né? Então, vejam só, não é bem assim, né? Como o professor falou, não é só chegar lá e colocar as informações e virar as costas, não. Precisa ter todo esse conhecimento, né? Precisa ter todo esse aperfeiçoamento para você poder, obviamente, fazer, né, a programação de forma correta, para que a produção não pare por falta aí de programação errada, né? Então, esqueceu de fazer uma das linhas de programação lá, a ferramenta para. Ela, como o professor falou, ela não é o robô, né? Hoje ela não pensa. Né? É a gente que programa, né? Para ela pensar da forma que nós achamos correto, ok? Então, se você deixa de fazer qualquer linha ou deixa de fazer qualquer programação, a ferramenta ela para. E muitas vezes, quando ela para ali, tem esse tempo, né? De parada de máquina, daí chama o técnico, vocês vão lá, vão ter que ver qual é a linha que está faltando, então tem que tomar bastante cuidado, né? E o professor via muito isso, muito mesmo, muito acontecer isso, né? Então o técnico lá, o desenhista, o CAD, né? Ele ia lá e desenhava e depois passava, né? Fazia a programação, esquecia às vezes de colocar uma linha ali, né? E a ferramenta chegava lá, na CNC, a CNC começava a usinar, né?
Imagine lá 30 minutos usinando, de repente ela parava. Ficava lá 5 minutos parada, depois voltava, né? A programar de novo, mas daí com sentido errado, aí estragava a peça, aí, poxa vida, teria que voltar tudo, era uma sessão, perdia um tempo, né, por causa dessa situação, então tem que tomar bastante cuidado. Erros humanos acontecem, nós somos humanos, né, acontece, ok? Mas a gente precisa evitar o máximo possível, por isso que hoje, se o professor passou lá, né, as ferramentas, elas fazem ali, né, você consegue testar, né, a programação, mas às vezes passa alguma coisa, ok? Tem que ter paciência, galera, né? Essa é a palavra, na verdade, né? Desenhista, ele tem que ter muita paciência e ele vai trabalhar assim bastante com pressão, ok? Então ele vai ser sempre pressionado pela produção, né, pela gestão. Poxa, mas está desenhando, está demorando esse desenho. Poxa, mas a programação está demorando muito, por quê? E vocês vão ter que justificar, né? Não, eu não posso errar, eu vou fazer, mas vou fazer uma vez só, né? Porque assim, quando você está trabalhando ali, né, principalmente na programação, quando ela vai fazer, né, todo o movimento ali da ferramenta, ela tem um determinado tempo, né, de ciclo dela, ok? Aí você precisa estar ali, precisa parar e ficar ali olhando, né, aquela programação. Então, muitos falam que é uma perda de tempo, mas eu não vejo por esse lado. Eu vejo sempre que é na verdade, um processo essencial, ok? Porque o professor, normalmente, quando trabalha em indústria, a gente pensa sempre em fazer uma vez só e fazer bem feito, né? Para que não tenha retrabalho, ok? E o CAI, né? O professor não falou isso, não colocou lá, mas isso aqui, pessoal, o CAI, tá? A gente usa muito em engenharia, né? Então, projetos, né, de engenharia, né? Computer Aided Engineering, né? Então, eles são produtos bem voltados aí para a parte de engenharia, ok? É importante vocês saberem, conhecerem, porque caso, né, vocês forem trabalhar, né, em algum setor que utiliza esse software, provavelmente vai ser um engenheiro lá, né, que vai estar trabalhando, ok? Com ele. Mas, e também, né, quando vocês forem se especializar, né, eu vou me especializar lá, vou fazer agora um tecnólogo, vou fazer uma engenharia, então eu preciso conhecer essa ferramenta, né. Então, enquanto o CAD projeta, né, o CAM fabrica, o CAI analisa. Olá, galera. Então, ele é um software que testa a peça antes de existir fisicamente. Por exemplo, né, fiz um gancho de guindaste, será que ela aguenta 10 toneladas? O CAI responde mostrando onde vai deformar ou romper. Usamos o método dos elementos finitos, o FEA, né? A peça fica colorida. Vermelho indica tensão alta. Azul, tensão baixa. Isso evita protótipos físicos caros, ok? O professor trouxe ali dois videozinhos, mas deixa o professor falar um pouquinho a respeito mais disso aqui. Então, galera, o que acontece, né? Como o professor falou, no CAI lá, ele é um software direcionado, tá, para fazer testes. Ele é um software bem caro, né? Hoje, dentro do CAD, ali, a gente consegue fazer alguns testes, mas são testes básicos, galera, tá? Normalmente, né? Principalmente esses testes de tensão, né? Tem que tomar bastante cuidado, que no CAD lá você consegue fazer, só que não é algo assim que hoje na indústria o pessoal utiliza, né? Hoje nós utilizamos o CAD, software CAD, apenas para desenho, ok? Desenho e montagem, ok? A gente não trabalha muito com testes, apesar de que quando nós trabalhamos com softwares, né, robustos aí, SolidWorks, né, AutoCAD, aí você consegue comprar um módulo ali, né, um módulo de teste, que é um módulo CAI também, né? Aí você consegue ter uma precisão melhor, mas esses softwares que às vezes nas empresas tem, que é o software básico, né? Eles chamam de base apenas para desenho mesmo, né? É pago, claro, mas ele é apenas para desenho, né? Então a gente tenta não utilizar isso como regra, ok? E daí sim, né? Quando vocês forem trabalhar realmente numa empresa de engenharia, né? De engenharia de produtos, ok? Aí vocês vão trabalhar bastante com CAI, né? Mas vocês vão ter um contato aí mais para entender, né, quais são as relações, porque quem realmente vai projetar vai ter que ser um engenheiro, né?
E ele vai ter que assinar por esse projeto que ele faz, beleza, pessoal? Então, só para vocês terem aí uma noção, né? Ok? Então, galera, assim, o professor trouxe, né, o videozinho para vocês entenderem, né, ver como é que funciona, né, essa parte realmente de simulação. Mas, mais uma vez, né, esses testes, né, esses tipos de simulação, ok? Vai ficar por conta aí de uma pessoa bem especializada na área, galera, bem especializada, tá? Porque ele vai ter que assinar lá o projeto dizendo que aquele determinado teste foi realizado, né, aquela simulação foi realizada e está de acordo com, né, o que foi solicitado, ok? Então, a integração aí CAD, CAI e CAM. Agora vem o pulo do gato, galera, integração, né? Então, o mesmo modelo 3D criado no CAD serve para analisar no CAI e para usinar no CAM. Isso é o conceito de manufatura integrada por computador, ok? Então, se o engenheiro altera um furo no CAD, o CAM e o CAI se atualizam automaticamente, né? Na indústria automotiva, principalmente, o modelo de carro é criado uma única vez no CAD. Todas as fábricas do mundo usam o mesmo arquivo. O projeto, o cálculo de resistência e a usinagem estão integrados. Beleza? Então o professor falou também a respeito disso, né, galera? Então essa é a integração deles, né? Então você desenha lá no CAD, né? Aí automaticamente lá aquele desenho ele já pode ser montado no CAM, né? E depois a gente utiliza o CAI para fazer as simulações, tá? Sem novidades. É integração de tudo, né? E se você atualiza o desenho CAD, né? Ele vai atualizar todos os outros processos, beleza? Então, qual que é o nosso primeiro benefício aí, né? Então, um desenhista no CAD faz em 1 hora o que levaria um dia na prancheta, né? O segredo está nos comandos de repetição, espelhamento e padronização. No CAD você desenha um furo e multiplica por 100 em segundos. Além disso, altera cotas, é instantâneo, tudo se atualiza. Beleza, mais uma vez, ok? Como é importante vocês entenderem isso. Então você faz um furo lá, né, numa determinada peça e vai precisar replicar esse furo. Você não vai fazer furo por furo, não. Né? Você tem um comando lá para você replicar esses furos, tá? Com os mesmos diâmetros, profundidades, tudo certinho, né? Então vocês vão conseguir fazer todos esses processos aí automático, né? Muito mais rápido, né? Mais uma vez, se você for fazer isso na prancheta, imagine, vai ter que fazer furo por furo, são 300 furos. Você vai fazer furo por furo se estivesse na prancheta. Ali não. Ali você faz um furo e multiplica ele e pronto. Ele já vai sair de acordo com o planejado, né? Então, um exemplozinho aqui, né? O professor trouxe mais uma. E galera, então vejam só, né? Como é rápido. Imagine vocês tiverem que fazer essa peça aí. Vocês fizeram algumas coisas parecidas, né? Vocês viram como é demorado, né? Para poder chegar nessa peça. E ali em poucos segundos, né? Poucos segundos aí a gente consegue fazer uma peça dessa, ok? E pense que basicamente é uma peça bem simples, né, galera? Bem simples mesmo, né? O especialista em desenho aí, ele faz em segundos mesmo, bem tranquilo, ok? Então, a única coisa, pessoal, assim, que o professor gosta de falar bastante, é tome bastante cuidado aqui, né? Você vê assim nessa nervura aqui, ok? Essa nervura aqui, se ela for fabricada separada, né? Ele tem que ter as dimensões corretas, ok? Porque senão depois ela não vai conseguir encaixar ali. Então aí que entra aí toda essa questão que a gente vem falando, né? Tomar muito cuidado aí com a cotagem correta, né? E assim, os maiores erros que hoje a gente tem dentro aí de processo, né? Quando a gente vai fazer as fabricações, processo de fabricação, em respeito ao desenho, realmente é cotagem, né, galera? Então eles colocam lá uma cota ali diferente ou errada e depois eles fabricam e depois não se monta, né, essa peça. Então tomem cuidado, ok?
Então, a interferência, você viu que ele encaixou bem a peça, né, na interferência ali, para não ter um ajuste errado, ok? Beleza? Bem tranquilo, né? Benefício 2, precisão e menos erros, né? Então, CAD não deixa errar, galera. Se você colocar cotas não fecham, né? Cotas que não fecham, ele avisa, ele mostra interferência entre peças, detectar colisão e inconsistência antes de fabricar, ok? Na prancheta, um furo fora do lugar só era percebido quando a peça não encaixava, ok? No CAD, o software mostra o erro imediatamente, antes de cortar. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando a gente vai fazer, né, uma determinada peça, o CAD ele vai mostrando ali, ó, as linhas não estão paralelas, né? Os furos não estão concêntricos, né? Então ele vai mostrando. Tudo bem, se você não precisar, né? Não preciso que eles sejam concêntricos, não preciso que eles sejam paralelos. Beleza, né? Segue dessa forma. Mas ele vai mostrando, ele vai avisando ali, né? Conforme você for desenhando, né? Para ter certeza que aquilo que você está fazendo está correto, ok? Basicamente é isso, né? Então, olha lá, uma simulação de interferência, galera, para vocês entenderem, tá? Quando nós aí realizamos os desenhos, né, e depois vamos fazer os encaixes dos desenhos, né, as montagens dos desenhos, ele avisa lá as interferências, né? Normalmente fica em vermelho, dizendo que o encaixe não está correto. Que ele avisa, né? Quando a gente vai fazer a montagem, né, o próprio software ele avisa, ó, tem material sobreposto, né? Não está encaixado de forma correta. É isso mesmo, né? Então ele vai sempre avisando. É bom a gente saber disso porque quando vocês mexerem, né, com projetos aí bem complexos, né, galera? Igual aquele ali é um projeto bem complexo, que são vários componentes, né? Eles estão montando lá uma plataforma, né? Possivelmente aí de coleta de petróleo, né? Então vejam só como é difícil, né? O projetista ele ter todo esse conhecimento. E provavelmente é um hiper mega projetista que está fazendo aquilo ali e ainda existem os erros. Então por isso que a atenção é sempre obrigatória, ok? Então, benefício 3, peças complexas de simulação, né? O CAM permite criar formas que seriam impossível manualmente, né? Asas de avião, né? Hélices, né? Moldes 3D. Então, é o melhor, e o melhor, né? É possível simular a usinagem antes de colocar a ferramenta na máquina. O professor trouxe mais um aqui, né? Então, pessoal, vejam só, né? Como é importante aí todos esses conceitos iniciais, para daí sim a gente conseguir entrar, né, dentro aí realmente do software, ok? Começar a desenhar alguma coisa em software. Tem que conhecer essas aulas que a gente vem falando aí já há um tempo, né? Conhecer todos esses padrões, todas essas normas, né? Todos os efeitos da norma, para daí sim a gente conseguir, né, chegar no desenho em si, né, entrar na parte de CAD mesmo, né, conhecer o software, né, e começar a desenhar nele, né? Então veja só como é complexo, né? E vocês precisam entender todas essas questões, ok? Beleza, pessoal? Espero que realmente, né, a gente tenha conseguido aí. Agora a gente vai passar de nível, né? Vamos começar a fazer uma introdução dentro do software mesmo, né? Para vocês conhecerem o ambiente do software, né? Conhecer as suas funcionalidades, né? Para que serve determinado botão? Para que serve determinada, né, efeito ali, ok? Então, agora a gente vai passar de nível, mas, vamos utilizar tudo isso que a gente vem falando, ok? Tudo isso que a gente vem falando a gente vai utilizar. Então, vocês precisam saber, ok? Então, vamos lá. Pra
seguindo com a nossa, né, aulinha, agora vamos pensar aqui mais na introdução do CREL, né, galera? O professor vai mostrar um pouquinho, né? A gente vai começar já, né? Essa aula aqui, essa aula de introdução no CREL aí já não cai, né, na nossa provinha, mas o professor já vai começar a falar a respeito dele, né? Como que ele funciona e trazer algumas formas aí para a gente trabalhar junto. Infelizmente não vai ter como a gente, né, trabalhar todo mundo em conjunto aí, vocês realmente desenharem nessa ferramenta, ok? Mas ela existe uma versão, né, para estudante do CREL, ok? E essa versão para estudante você consegue baixar ela gratuitamente, né? E ela já é bem robusta, a gente consegue fazer vários e vários desenhos em cima dela, né? Então vamos ver se a gente consegue aí fazer alguma coisa lá, né? Então o que que é o CREL Parametrics, né? Então, o CREL é um dos software CAD 3D mais usado na engenharia mecânica moderna, né? Ela nasceu lá da empresa PTC, nos anos 80, como Pro Engineer, né? E evoluiu até se tornar o CREL Parametrics, né? O nome Parametrics vem da ideia de parametrização, ou seja, cada dimensão e forma tem um parâmetro controlável. Isso permite alterar o modelo com precisão e sem redesenhar tudo. É o cérebro digital do projetista moderno, né? Falamos bastante disso também, bem tranquilo, né? Então essa é a primeira visãozinha dele, ok? Aqui no lado esquerdo, aqui nós temos, deixa o professor pegar aqui. Então aqui nós temos a árvore, né, que a gente chama, ok? Então a árvore é onde você vai colocando todos os comandos. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, né? Mas a gente vai basicamente fazendo, né, todos os comandos, vamos desenhando e ela vai colocando todas as informações aqui nessa árvore. Ah, eu preciso mudar alguma coisa, né? Algum parâmetro aqui, você consegue mudar na árvore e ela já muda em todo o contexto, ok? E a gente consegue, obviamente, fazer peças aí complexas dentro desse software, né? É um software bem robusto aí para desenho, galera. É bem utilizado aí, né? E como eu falei, se você for ver ele, ó, como o professor fala aqui a respeito dos botões, né? As informações, normalmente, elas ficam aqui em cima, aqui do ladinho, né? Os nossos atalhos, ok? Então elas são bem parecidas aí com os outros softwares, principalmente SolidWorks, ele é muito, muito parecido, né? Com o AutoCAD também, AutoCAD que muda, né, algumas coisinhas aqui, né? Dentro do nosso model aqui, ele muda algumas coisas, né? Mas eles têm as mesmas informações. Então pense que você vai conseguir fazer, né, qualquer desenho aí nesse Corel Parametrics e abrir, inclusive, em qualquer outro software, né? Porque eles são salvos aí no mesmo arquivo, beleza? Então a lógica paramétrica, né? Parametrizar significa dar lógica e inteligência ao desenho. No CREL, tudo é baseado em dimensões controladas e restrições geométricas. Por exemplo, se eu disser que dois furos têm sempre a mesma distância entre si, posso mudar o tamanho da peça e eles continuarão alinhados. Isso é que é a diferença em desenho inteligente de um simples desenho 3D, beleza? Então vamos iniciar ali a nossa interface principal, né, do CREL, né? Então vamos conhecer a interface. No topo temos a barra de comandos, Ribbon, né, com abas como modelar, esboçar, anotar, visualizar. No centro está a área gráfica, onde o modelo aparece. E à esquerda a árvore modelo, né? O professor falou lá da árvore modelo, que registra todas as operações realizadas. Esse histórico é muito importante, porque vocês poderão voltar, editar e refazer a operação. É como ver o diário de construção da peça, ok? Então o professor mostrou ali também, né, para vocês que tem a árvore lá, né? E nessa árvore aí tem todos os comandos realizados, né, no desenho. E se caso vocês precisarem editar ou até mesmo excluir, né, algum desenho e reformular, vocês conseguem fazer isso através da árvore lá, né? Então vejam só, né, um exemplo que o professor deu. Veja que nós temos a árvore, né, modelo, ok? Aqui a peça, né, onde nós estamos desenhando, ok? Então a área de desenho, na verdade, né? Aqui são os grupos, ó,
os grupos overload, né? Então, todas as informações necessárias, eles vão estar tudo direcionados aqui nessa primeira tela, galera, ok? Plano de trabalho e origem dos eixos, né? Para começar um modelo, precisamos definir um plano de trabalho, frontal, superior ou lateral. Então, no Creo, temos os planos frente, topo e direita, como base. Esse plano será onde desenhamos o esboço 2D, que inicia a peça. Também definimos a origem, né? E referencial para todas as coordenadas. Sem isso, a peça pode sair orientada incorretamente na usinagem ou montagem. Se um eixo for modelado com seu plano base errado, quando for usinado, a máquina pode assumir a referência invertida e montar a peça ao contrário. Isso gera retrabalhos e falhas. Então, galera, como, né, a gente viu, nós vamos ter aí, nós vamos utilizar, né, vista frontal, superior e lateral, né, frente, topo ou direita, mas você pode, né, vão ter várias vistas ali, e você vai poder escolher a melhor forma, né, que você consegue realizar esse dessa determinada operação. E às vezes em uma operação, né, estamos desenhando uma peça e eu estou desenhando ela no topo, né, vendo ela assim, né, de cima, e agora eu vou precisar fazer uma determinada operação, né, no lado direito dela. Então você consegue, né, redirecionar ela e pegar só a parte, né, que você queira trabalhar, ok? Então nós estamos desenhando a peça, né, vista de cima, e eu quero pegar ela agora para o lado, né? Então eu consigo, através de uma operação, eu consigo fazer, né, somente esse lado que eu gostaria de trabalhar, beleza? Bem tranquilo isso também, né? A gente vai ver um pouquinho, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque caso você faça, né, uma peça do lado direito, exemplo, tem uma peça que o furo ele não, né, não atravessa a peça, e ele fica ali só do lado direito. Você acaba invertendo e realizando ele do lado esquerdo, ok? Quando você vai montar, né, o produto final lá, o lado, né, que deveria ser realizada a montagem está ao contrário. Então é isso que ele está falando aqui. Tem que tomar muito cuidado, beleza? Então a escolha, né, a escolha desses planos, galera, é bem importante quando a gente vai começar a desenhar. Por quê? Né, para não acontecer esse tipo de erro. Então, o que são os recursos, né? Features, que eles chamam. No Creo, cada operação que criamos chama feature, ou recurso. Exemplo, extrude, que é extrusão lá, né? Revolve, que vai ser remover, né? Um determinado furo, hole, né? Arredondamento, round. E chanfro, né? Chamfer. Quando construímos uma peça, adicionamos uma feature sobre outra. O modelo resultante é a soma dessas features, né? Desses recursos. Isso torna possível editar etapas antigas sem apagar tudo. No projeto de um suporte, criamos primeiro o bloco base, né? O extrude, depois recortes, cut, depois furos, holes e finalmente chanfro, chamfer, né? Se precisarmos mudar a espessura, editamos o extrude e de todas as demais features se ajustam. Então, também já falamos um pouquinho a respeito disso, né? Lá na árvore, né? Que a gente vai montando, então a gente faz uma peça em 2D, que a gente chama primeiro, né? Então, pense lá que é um quadrado, exemplo, né? E depois desse quadrado, a gente faz a extrusão desse quadrado, né? Ela vira aí uma peça em 3D. Depois a gente vai fazendo os recortes, né? Os furos, conforme a necessidade. Cada vez que a gente vai adicionando, né, esses recursos, elas vão se transferindo lá para a árvore, né? E lá na árvore daí vão ter todas as dimensões, vão ter todos os recursos que foram utilizados. Ah, preciso mudar alguma coisa, vou mudar o tamanho de um furo. Então você muda lá, né? E já edita na árvore, vai editar para todos os restantes dos recursos, ok? Basicamente é isso que ele está falando aqui. Então, parte superior, lá no menu principal, né? No topo você vê o menu de ferramentas no Creo Parametric, divididos em abas. Aqui aparecerão as opções principais. Arquivo, criar, abrir, salvar arquivos, né? Página inicial, onde estão as ações básicas, novo, abrir, configurações, utilitários, etc.
configurações, aparências do sistema, muda o visual, cores, unidades, planos de fundo, etc. Né? E utilitários, ferramentas auxiliares como limpar memória, né? Destacar nova janela. O que ele quis dizer aqui, né, galera? Então vamos lá, ó. O professor está com ele aberto aqui, ok? Então aqui nós temos o menu principal, arquivo, página, aqui nós temos novo, abrir, né? O bom do Creu, que o professor gosta também de utilizá-lo, é que ele é tudo em português, né? Essas últimas versões, né? O professor baixou essa versão didática aqui, né? E ela vem toda em português, então facilita bastante, né? Para a gente poder estar trabalhando, ok? E aqui nós temos as pastas comuns, né? O professor vai falar um pouquinho. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero que vocês entendam cada uma desses recursos, né, galera? Para daí sim, entendendo cada recurso que hoje o software disponibiliza para a gente, fica muito mais fácil da gente realizar os desenhos, né? Então, hoje, se vocês forem pegar um software aí, né, tem que conhecer, né, quais são cada recurso, né, quais os recursos que ele tem, e para que vocês consigam, obviamente, né, realizar o desenho de forma correta, né? Não adianta chegar lá, vou começar um desenho aqui e vou colocar uns traços aqui, vocês não entendem o porquê que cada traço, né, está sendo feito daquela forma. Como o professor falou, existem bilhões de jeitos de desenhar, galera, né? É igual Excel, né? A galera que conhece bem de Excel aí sabe que no Excel existem bilhões de formas de você montar uma planilha, né? Montar um dashboard, né? Alguma coisa nesse sentido. Cada um utiliza, né, a forma que é mais fácil. E aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Então, existem os recursos, né? Existem recursos próprios até, quando a gente fala em furo, né? Profundidade, ok? Mas tem pessoas, né? Tem alguns técnicos, né? Alguns projetistas aí que usam da forma que eles acharem, né, correto. Muitos não utilizam, né, o recurso furo, ele utiliza, né, o círculo, aí cada um vai utilizar da forma que achar mais confortável, ok? Então, mais uma vez, olha lá, no topo, né, as menus, ferramentas, tá? Então, nós temos todos eles aqui, ó, arquivo, criar, abrir, beleza? Então, no painel lateral, né, galera, no painel lateral lá. Então, no painel lateral, esse lado mostra onde o Creu pode salvar e buscar arquivos, né? Na seção, arquivos temporários, abertos atualmente. Área de trabalho, pasta ativa do projeto, local padrão onde ele grava tudo. Meus documentos, desktop, né? Diretório de trabalho, atalhos para navegação. Biblioteca de manequins, contém modelos humanos para simulação de ergonomia. Recente, favoritos, né? Atalhos rápidos para pastas usadas com frequência, né? Então, é basicamente isso aqui. Aqui que a gente está vendo tudo isso, ó. Seção, área de trabalho, meus documentos, desktop, né? Biblioteca de manequins, né? Aqui é para a gente simular ergonomia, né? Então, basicamente isso aí, galera. Janela central. Aqui é onde você escolhe o tipo de arquivo que quer criar, ok? Então, tipo, esboço, sketch, né? Desenho 2D simples, base para criar volumes. Peça, né? Parte, modelo tridimensional de um único componente. Exemplo, parafuso, engrenagem, suporte. Montagem, assembly, né? Conjunto de várias peças montadas. Exemplo, motor, caixa de câmbio. Manufatura, arquivos para simular processo de usinagem. CNC, por exemplo. Desenho, né? Um drawing. Folha técnica 2D gerada a partir de peças. Montagem 3D com cotas, vistas e escalas. Formato. Define o tamanho e moldura da folha A4, A3 usadas nos desenhos. Bloco de notas. Arquivos de textos internos do Creu, usado para anotações ou parâmetros. Então, o que eu quis dizer aqui, galera, né? Então, quando a gente vai iniciar aqui, ó, vou fazer um novo, ó. Então, nós vamos ter aqui o esboço, tá vendo? Vamos ter aqui a peça, né? Vamos ter aqui a montagem, né? Manufatura, desenho, né? O formato aqui, ó, o formato lá da folha, né? O bloco de notas, ok? Então essa aqui, ó, essa primeira telinha aqui que o professor está mostrando para vocês.
Imagine, a gente clicou uma vez só aqui no novo, a gente já tem que explicar todas essas situações, né, galera? Para a gente entender quais, quais ações nós vamos tomar, beleza? Então é isso aqui que o professor está falando lá. Quando o professor traz aqui, ó, né, o esboço, o sketch, né? Esboço aqui, ó. Então desenhos 2D, base para criar volumes, né? Vou iniciar aqui no esboço. Aí peça, né? Modelo tridimensional de um único componente, parafuso, engrenagem, suporte. Então eu vou fazer uma peça, né? Para depois ela se tornar um conjunto. A gente inicia por aqui. Normalmente é onde a gente sempre começa, né? Então a montagem, né? Aqui, ó, montagem, conjunto de várias peças montadas. Então quando depois que a gente desenhou todas as peças ali, né? Em peças mesmo, aí depois a gente vem aqui para montagem, né? Clica aqui em montagem e daí a gente vai trabalhando conforme a necessidade, ok? Manufatura, arquivos para simular processos de usinagem, né? Então nós temos aqui já nossas primeiras simulações, como o professor falou, ok? Então a gente vai fazer ali um avanço, né, de uma peça, vai trabalhar essa peça ali, como que ela vai ser trabalhada, né, dentro do CAM, a gente já consegue fazer algumas coisas aqui, né? Então desenho, né, é aonde a gente vai, aí aqui que tá o negócio, né, galera? Lembra lá que quando a gente fez as vistas, né, vistas superiores, né, as cotas, escalas, ok? Então é aqui que a gente vai mostrar. Então a gente seleciona aqui o desenho, né, e daí busca aquela peça onde a gente trabalhou ela, e ela vai ter todos, né, os seus fatores lá, né? Aí a gente vai trazer essa peça para uma folha 2D, né? E apresentar ela. Né? Aqui está a vista direita, né? Frontal, ok? Então, tá vendo como, por mais que aqui o software ajude, né, a gente a fazer isso de uma forma mais rápida, vocês precisam saber e entender e conhecer, né? Então, pensa que quando a gente for fazer cortes, né, em peças 3D e depois trazer ele aqui para o desenho, né? Ele vai precisar ter as rachuras corretas, né? Então tem que tomar bastante cuidado, galera, beleza? Formato aqui, né? Define o tamanho e moldura da folha. Vocês vão utilizar a folha A4, A3, né? A2, aí conforme a necessidade. E temos, né, o bloco de notas, que são arquivos apenas internos aí usados para anotação ou parâmetros, tá? Beleza? Então ainda na janela central, galera, né? Nós temos aí o subtipo. Então, o subtipo está aqui, ó. Então, se eu pego aqui peça, né? Subtipo, sólido, chapa e massa, ok? Então, no caso de peças, né? Eles aparecem, né, o sólido, modelo 3D convencional, a opção mais usada, ok? O que ele quer dizer? Que aqui, né? A gente vai usar uma peça sólida, né? Se fosse chapa, né? Peças metálicas dobradas, usadas em caldeiraria ou chaparia, ok? Se fosse para esse determinado o desenho seria para esse determinado projeto, né? Então a gente utilizaria aí as chapas. E em massa, né? O bulk, volume de material sem forma definida. Exemplo, massa de vedação, cola, que a gente utiliza, né? Para construção, né? De formas aí que não tem a sua dimensão, né? Ou a sua forma definida, né? Então pense lá numa cola, né? Vamos ter que desenhar uma cola, alguma coisa, para depois fazer a composição, né, dela lá dentro do nosso modelo. Aí vai precisar desenhar aqui, né, galera? Até mesmo chapa, né? Vamos fazer uma chapa aqui que ela vai servir de exemplo para estampagem. A gente faz lá em chapas, ok? Beleza? Então tem essas diferenças aí, galera. Importante a gente conhecer cada uma, né? Aí nós temos o chicote aqui também, né? Que tá até... Então o chicote é para modelar cabos e fios elétricos. Fica desabilitada no exemplo, pois depende de módulos elétricos, tá? Então veja só o universo, galera. O universo que nós temos aí dentro, né? Desse software. A gente consegue fazer até cabos e fios elétricos, né? Dentro aí desses softwares. Então ele é um universo muito grande, né? Bem grande mesmo. Normalmente, claro, quando nós falamos aí na nossa área de mecânica, né, nós vamos trabalhar basicamente aqui em sólidos, né, em chapas aqui, né? Então esse aqui que vai ser a nossa vida. E assim, 90% em sólidos aqui, né, galera?
90% em sólidos. Beleza? Então, ainda dentro aí da janela central, né? Então, nós temos um modelo 3D convencional, a opção mais usada, né? Então, criar peças tridimensionais comuns, feitas por extrusão, revolução, corte, né? Furo, etc. Usada para a maioria das peças mecânicas, suporte, eixos, engrenagens, polias, conectores, base, etc. Tá? Ferramentas típicas: extrude, extrusão, revolve, revolução, roll, furo, fillet, arredondamento, chamfer, né? Chanfro. O que ele está dizendo aqui? Então, depois que a gente, né, trouxe todas essas informações aqui, ó, vou dar um OK. Então ele vai pedir aqui, né, galera? Ó, em qual plano eu quero trabalhar, né? Eu vou trabalhar nesse plano aqui, tá? Aí eu tenho todos os esboços, a extrude, o revolve, né? Todas aquelas informações que foi passado aqui, beleza? Então posso clicar aqui e começar a trabalhar. Vou começar um esboço aqui, tá vendo que ele já traz as linhas. Depois o professor vai explicar melhor essas linhas, né? Pra gente entender como que vai funcionar, né, essas linhas, mas depois o professor vai mostrar para vocês. Então a gente começa aqui e já consegue trabalhar alguma coisa, né, pessoal? Então, é basicamente isso, ó, tá vendo que aqui na linha ele já vai ficando, ó, todas as informações, né, que foram feitas. Então ainda na janela central lá, né, nós temos a chapa. Né? Cria peças feitas de chapas metálicas dobradas, como as fabricadas em caldeiraria ou estamparia, usado na caixas elétricas, gabinetes, suportes metálicos, painéis, dutos, né? Ferramentas típicas: dobra, flange, desdobra, dobrar novamente, cria furo, recorte, bordas, né? Diferencial: permite gerar automaticamente o desdobramento da chapa, mostrando como ela fica plana antes da dobra, essencial para a fabricação. Então, galera, aquilo que o professor falou, né? Cada parte, né, que a gente vê ali dentro do software, ele tem uma determinada função, ok? E nesse caso, né, da chapa aí, né, quando a gente vê aqui, ó, vamos voltar, né, galera? Vamos voltar aqui. Então, quando a gente entra aqui em novo, né, e a gente vai pensar em chapa aqui, né, no subtítulo, né, subtipo chapa, ele vai trazer, né, aquelas informações ali que o professor passou, né? Aonde que a gente utiliza isso? Vamos utilizar em gabinetes, vamos utilizar em suportes metálicos, vamos utilizar em painéis ou em dutos, né, galera? Quais são as ferramentas? Lembra que o professor, ó, se o professor clicar aqui, ela vai aparecer, ó, todas as ferramentas ali que ele está falando, né? Que é a dobra, flange, desdobra, dobrar novamente, criar furos, ok? Então essas são aí as ferramentas básicas, tá? Dentro de chapas. Então em massa, né, galera? Que a gente utiliza pouquíssimo, né? Mas o importante é vocês terem esse conhecimento e entendimento, beleza? Então usamos para modelar volumes de material sem forma geométrica definida, né? Usados para materiais como cola, resina, né? Óleo, graxa, espuma, silicone. Quando você quer representar o volume físico, mas não precisa de um formato detalhado, né? Ferramentas típicas lá dentro, né? Então, sem operações complexas, o foco é atribuir propriedades físicas, densidade, volume e massa, ok? O exemplo plástico, né? Simular o volume de graxa dentro de um rolamento ou silicone de vedação numa peça. Então, galera, vamos precisar aí fazer uma simulação, né? De um rolamento. Lembra lá que o professor falou a respeito de rolamento, né? Então, nós temos lá, dentro do rolamento, todas as suas partes, né? Suas partiduras, e daí o que nós precisamos entender aqui? Entender que se a gente criar ali uma massa, né, uma graxa, digamos assim, a gente consegue fazer essa simulação, né, do rolamento realmente em funcionamento. Né? E se essa graxa ou
esse determinado material, né, ele vai atuar de forma correta, né, naquele desenho que foi realizado. Então, o que é interessante aqui? A gente pode construir, né, ou seja, criar, né, todos os componentes, né, como um rolamento, e depois a gente vinha aqui, né, na parte aí de massa, né, e criar daí os fluidos, né, os fluidos que vão compor, né, todo esse conjunto, ok? Então, basicamente é isso aí, só para que vocês consigam ter essa visão, beleza, pessoal? Então, seguindo lá, né, chicotes, né, o que é? Serve para criar e organizar cabos, fios, chicotes elétricos, né, dentro de montagens, galera. Então, ele é usado aí para projetos eletromecânicos, painéis elétricos, montagem automotiva, máquinas com cabeamento interno. As ferramentas típicas aí é definir rotas de cabo, inserir conectores, gerar tabelas de fio, né? Então, aqui bem tranquilo, né, galera? Então, pense lá, a gente montou uma peça 3D, ok? Que seria um painel elétrico. Né? E desse painel elétrico, nós vamos ter todos os componentes, né, que vão se encaixar, né, dentro desses painéis. Depois para frente o professor vai falar nisso, porque assim, os componentes hoje, num exemplo desse de elétrica, né, a gente consegue puxar ele da internet. Então, pensa, disjuntor, né, alguns componentes ali que fazem um conjunto, né, de toda essa parte elétrica, a gente consegue buscar, né, para não precisar ficar desenhando, né, cada um desses componentes. Às vezes são componentes, né, minúsculos aí. E como é só uma representação, ok, galera? Representação de disjuntor. Nós não estamos dizendo como que o disjuntor vai trabalhar lá dentro. Se a gente tiver que realmente fazer, né, desenhar um disjuntor, daí sim, a gente desenha a peça de disjuntor com todas as suas, né, especificações ali, beleza. Mas quando a gente vai fazer apenas uma representação, aí a gente pode baixar alguns componentes aí da internet, né, e ele já aí só encaixar. Então a ideia aqui é realmente isso, né, trazer os chicotes, né, de como que vai ser feito, né, todo esse processo de união elétrica, né, dentro desse painel, ok? Então a gente vai trazer ali, vai unir componente com componente, né, através de fios, né, através de chicotes. Aí você já consegue fazer essa simulação aqui dentro, né? Mas como o professor falou, isso aqui é mais aí voltado para a parte elétrica, né, eletromecânico, então vai ser uma outra área, né, e se caso vocês gostarem, né, e seguirem, né, o segmento, vocês podem, né, partir para a área elétrica e eletrônica também dentro das indústrias, né, principalmente a parte de automação. Então, uma tabelinha, né, bem tranquila. Então, o subtipo, né, sólido serve para quê? Peças comuns em 3D. Exemplo prático aí, eixo, suporte, polia. Chapa, né? Peças dobradas de metal. Caixa elétrica, duto, né? Subtítulo, em massa, materiais sem forma física. Silicone, cola, graxa, né? Chicote, serve para fios e cabos elétricos. Chicote automotivo, um exemplo, né? Então, só para que vocês tenham esse conhecimento, mas 90% do nosso trabalho, galera, vai ser aí nos sólidos, né? Aqui a gente não vai, principalmente nessas aulas com o professor aqui, a gente não vai nem partir para outros tipos, outros subtipos, ok? A gente vai ficar somente mesmo nos sólidos, ok? Então, janela central ainda. Nome do arquivo, é o nome que o arquivo receberá, né? Então, vamos lá de novo. O que aqui é importante? Tá? Novo, ó, nome do arquivo, aqui, ó. O professor está aqui nessa janelinha, nome do arquivo. Então, é o nome que o arquivo receberá. Exemplo, né? Suporte, underline, motor.brt. Então, galera, aqui é importante a gente colocar esse underline, porque você não consegue, tá? Dar espaço aqui, né? Então, você não vai fazer suporte, espaço, motor. Ele não deixa, tá? Você tem que colocar, tem que ser unido. Ou você tira o underline e deixa tudo junto, né? Ou você coloca o underline para poder separar, né? Então o CREL automaticamente sugere lá, né, parte 001, tá vendo lá que a gente colocou aqui, tá no 3 porque o professor já abriu outras janelas, tá? Então PRT, vem de partes, né? O número é a sequência automática, né? Nome comum.
Campo opcional para uma descrição mais humana. Exemplo, suporte da ventoinha traseira. Serve apenas para referência interna. Não muda o nome do arquivo. É aqui, galera, tá? Então, o nome comum é aqui, ó. Então, se a gente precisar, né? Aí, aqui sim a gente consegue colocar espaços, né? Ah, eu preciso detalhar um pouco mais do que seria isso. Aí você pode colocar o nome comum aqui, ok? Aqui, pessoal, é bem importante, tá? Aqui é super importante. Então, por que o professor, primeiro, né? Por que o professor passa todo esse início aqui? Porque aqui que vai definir praticamente tudo que a gente vai trabalhar, né, galera? Porque assim, veja só, mais uma vez, no tipo aqui, né? Dependendo do que você escolher, é aquilo que você vai atuar. Okay? Subtítulo, mesma coisa, dependendo do que você escolher aqui, é aquilo que a gente vai trabalhar, né? Então, nome do arquivo, importante você colocar, obviamente, o nome do arquivo, porque senão você não vai conseguir encontrar, né? Essa peça que você está desenhando, ok? Nome comum, né? Aí você pode colocar o nome comum, né? Que você acha melhor, ok? E aqui é importantíssimo, né? Usar template default, né? O default ali, o que ele quer dizer? Se ele estiver marcado, né, galera? Tiver marcadinho, igual tá aqui agora, o CREA usa o modelo padrão pré-configurado, já com, né? Unidades em milímetros ou polegadas, planos de referência, frontal, topo, lateral, configuração de visualização, né? Se desmarcar, o software pedirá que você escolha manualmente o template, tá? Então, se caso houver a necessidade, né, a gente pode desmarcar isso aqui, ó, se eu for, ele vai pedir, ó, mas qual template você quer utilizar, né? Ó, milímetros, né? Parts, então aí você vai precisar, né, saber qual, né, desses arquivos você vai utilizar. Mas galera, vamos lá. Normalmente, quando a gente vai desenhar, né, a gente deixa aqui o template default já pré-configurado, porque essa pré-configuração já tem, né, todas as dimensões corretas, né, já tem os planos corretos, ok? Só se realmente é algo que está fora aí da normalidade, daí eu preciso, né, usar o template correto, tá? Então cada desenho aí que vocês forem realizar, ele vai ter a sua, né, descrição, né? Aí vocês vão precisar entender isso e colocar aqui conforme a necessidade. Pessoal, mais uma vez, isso aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Esse início parece tão bobo, né? Porque a gente pensa assim, pô, é tão simples o que o professor está falando, mas isso aqui é o que vai definir tudo, a nossa peça. Já aconteceu várias e várias vezes, galera, da gente começar o desenho em um determinado tipo aqui e esquecer, né? E começar a viajar no mundo aqui e depois a peça ela fica errada, galera. Você não consegue mais daí montar ela, não consegue fazer a manufatura, não consegue fazer nada, porque ela tá errada, né? As dimensões estão erradas, a maneira que ela foi feita tá errado, né? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente onde você salva, né? Toda vez que você for abrir o arquivo, né? Você já tem que for fazer um arquivo novo, na verdade, né? Já tem que ver lá onde que vai ser esse arquivo vai ser salvo, tá? Para você não tomar cuidado, principalmente assim, quando a gente está fazendo várias peças, né? Para depois a gente fazer a montagem. Então pensa que a gente começou a fazer a peça lá de um determinado carro, né? Vamos iniciar lá o carro X, tá? Então vamos começar lá pelo motor do carro X. Aí a gente passa por conta aí da produção. Opa, agora você vai precisar fazer o carro Y. Aí você fazendo o carro Y começa a salvar as coisas lá no carro X. Então pensa a bagunça que não fica, galera. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado com essa questãozinha aqui, tá? Importantíssimo. E acontece, o professor fala porque acontece, a gente vê muito isso. Se vocês, até mesmo, né, quando vocês foram fazer curso, né, mais aprofundado nisso, é uma das primeiras coisas que o pessoal fala. Fala assim, pessoal, tome muito cuidado aí, não aonde salvar, né, essas operações que vocês estão fazendo, beleza? Tranquilo, né? Então, o que é o template no CREL, né? O template é um modelo padrão, é como um molde pronto, que já vem configurado, né? Unidades, milímetros, centímetros, polegadas, né? Sistemas de coordenadas e planos de referência, frontal, topo, direita, orientações de vista, frontal, superior, isométrica, né? Material padrão, aço, alumínio, etc. E até estilos de exibição, cores, sombras, limites, ok? Isso economiza tempo e garante a padronização dos projetos, né, da empresa ou da escola. Tá? Então o professor trouxe aí os mais comuns, galera, tá? Bem comuns aí.
Então, quando a gente fala lá em IMMNS, lá, né, part solid.brt, né, o tipo, né, do arquivo vai ser uma peça, a unidade vai ser milímetros, né, o sistema vai ser newtons por segundo, e as peças sólidas nos sistemas métricos, mecânica em geral, ok? Quando a gente pega lá o INLBS, né, part solid, né, a gente está pensando aí em polegadas, galera, tá? Olha a diferença, né? Então, o sistema vai ser libra o segundo, né? Peças em polegadas, projetos americanos, ok? Quando a gente pega em MMNS, ASM, montagem lá, né? Então ele vai ser em milímetros. Se a gente pega o INBL, né? Ele vai ser em libra e segundos, ok? Então tome, galera, aqui é importante, importantíssimo isso aqui, importantíssimo, importantíssimo, né? Porque olha só, se você for trabalhar, galera, com, né, uma indústria americana, ok? A indústria americana, ela utiliza as unidades aí por regra, né, em polegadas, ok? Polegadas, né? E nós aqui no Brasil, nós utilizamos milímetros, né, por regra. Por regra, a gente utiliza milímetros, né? Então, se você for fazer, né, uma integração, né, pense que veio uma peça lá dos Estados Unidos para você, né, fabricar o restante, né, daquele conjunto, né, o restante daquela peça. Então ela veio tudo lá em polegadas. Aí você tem que tomar cuidado para que quando você for desenhar, você desenhe em polegadas, tá? Porque se você for desenhar em milímetros ou fazer essa conversão, ok, para milímetros. Mas, como o professor falou, por isso que é importantíssimo ali aquele início, porque, galera, se vocês forem fazer, tá? Olha aqui, professor, se vocês forem fazer desenho, iniciou desenho com milímetros, você não consegue, tá? Passar ela para polegadas depois, galera. Beleza? Então você vai ter que ir até o final com 1 milímetro. Beleza? Se você iniciou ela como polegada, você vai ter que ir até o final como polegada, galera, tá? Então, o que acontece? Veio uma peça lá dos Estados Unidos para vocês. Vocês vão precisar, né, fazer finalizar esse projeto deles, ok? Então, vocês vão ter que continuar ali como polegadas. Por isso que é importantíssimo ali utilizar o default, né? Então, aí você vai ter que, obviamente, né, desmarcar aquela caixa ali, né? E vai ter que escolher esse tipo de template, né? O de Libra aqui, ok? Então é importante, galera, isso aqui faz uma diferença enorme, enorme, beleza? Então aqui, né, o professor até mostrou ao vivo para vocês, mas que vocês entendam, né? Tá? Deixei aqui até uma tela, porque, né, como vocês não vão ter provavelmente não vão conseguir ter o software agora, né? Ou se vocês quiserem, podem entrar lá na internet, tem uma forma, um passo a passo, tá? Dentro mesmo do Creo lá, né? Do link do Creo, vocês conseguem, né, baixar ele bem tranquilo, né? Passo a passo, né? Tem até uns vídeos de como baixar, ele é bem rápido, bem didático, assim, de fazer baixar esse software e fazer, né? A aplicação dele, ok? A instalação, né? Então é basicamente isso aí, galera. Nossa primeira etapa, né? Opa, tem mais um, criar um novo modelo de peça, né? Vamos começar clicando em New, né? Abre, então o professor já fez isso aqui também para vocês, ok? Para vocês virem ali como é que funciona, beleza? Essa primeira etapa aqui o professor trouxe, né? Para a gente conhecer e entender e quais são os primeiros movimentos, né, que nós vamos fazer aí dentro do software, tá? Depois, nas próximas aulas, o professor vai trazer ali, item por item lá, né, para a gente ver como que a gente trabalha com esses itens dentro, né, do software, né? O porquê que serve cada item, né? E aonde que a gente utiliza esses itens. Então, importantíssimo, beleza, pessoal? Mas essa parte inicial aí, eu falo que é uma das partes mais críticas do desenho, né? Porque o desenho em si, ele já vem pré-programado ali para nós, né? A gente, se caso, muitas vezes, né? Dentro lá da engenharia, né? Eles já fazem um desenho à mão, né? Com cotas e a gente vai apenas, né? Passar esses desenhos todos aí para o nosso software, ok? E mesmo que não seja dessa forma, né? Por mais que seja falado, né? Ó, então, tá medindo lá na hora, né? O, a peça e já vai estar, né, colocando as cotas ali.
é extremamente importante que vocês coloquem, né, o template correto, ok? Como o professor falou, depois de tudo, né, que a gente desenhar essa peça, quando a gente for, né, mostrar ela em 2D, né, fazer a parte lá da folha, né? Então todas essas informações que foram salvas lá no início, né, eles vão contar tudo ali. E assim, depois nós vamos tentar fazer algumas peças aqui, e vocês vão perceber que se a gente não colocar as medidas corretas, galera, elas não encaixam, aí perde tudo o desenho. Claro, é mais fácil de você entrar ali e mexer, né, através da árvore, mas mesmo assim é difícil, é um retrabalho, ok? Então lembre-se, pessoal, o aprendizado não para por aqui, né? Ele é um processo contínuo. A nossa próxima aula, galera, nossa próxima aula vai ser a nossa avaliaçãozinha, ok? Então precisamos aí que vocês revisem o material, né? Essa parte agora do software CREL, ele não vai cair na nossa provinha, né? Mas todo o restante, né? Tudo aquilo que veio antes, né, do CREL, ele vai estar lá constando, né, na nossa prova. Então revejam, né? Revisem, ok? Então, o professor trouxe aqui um quiz bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, né? Então, o que é um conjunto mecânico, galera? O que é um conjunto mecânico, né? Um desenho de uma única peça, um grupo de peças montadas que trabalham juntas para uma função, um sistema elétrico de controle, um modelo teórico de um componente isolado. Vamos lá, galera. O que vocês acham que é isso aí, hein? O que é um conjunto mecânico? Né? O que é um conjunto mecânico? Olha só, pergunta totalmente essencial. Muito bom, João. Muito bom, legal. Um grupo de peças montadas que trabalham juntas para uma função, né? Então, super fácil, né, galera? É isso aí mesmo, um grupo de peças montadas que trabalham juntas para uma função. Esse é o nosso conjunto mecânico. Qual é a principal diferença entre uma peça e um conjunto? A peça é desenhada em 3D e o conjunto em 2D? A peça é única e o conjunto é formado por várias peças relacionadas. O conjunto é apenas uma peça ampliada. Não há diferença, apenas nomes diferentes. Olha aí, galera. O que vocês acham que é isso aí, hein? Bem fácil também, né? Muito fácil, muito fácil. Boa, João. A peça é única e o conjunto é formado por várias peças relacionadas. O Victor falou, a peça é desenhada em 3D e o conjunto em 2D? Olá, galera. Não, vamos lá. Então, a peça é única e o conjunto é formado por várias peças relacionadas, todas em 3D, né, galera? Tudo em 3D, tá? Não confundam o conjunto lá com as vistas, tá? Não confundam o conjunto com vista, né? A vista, sim, a vista é sempre em 2D, né? A vista lá, quando a gente for, por mais que a gente faça o desenho em 3D, quando a gente for, né, colocar ela nas vistas, né, frontal, superior e tal, a gente coloca ela em 2D. A peça em si, ela vai aparecer em 3D, né? Mas daí as vistas tudo em 2D, beleza? Qual é o objetivo principal de representar um conjunto mecânico em desenho técnico, né? Tornar o desenho mais bonito? Permitir visualizar como as peças se encaixam e funcionam juntas? Reduzir o tempo de fabricação? Evitar o uso de cotas? E aí, galera, o que vocês acham que é isso aí, hein?
B. Olha agora. Isso aí, ó, permite visualizar como as peças se encaixam e funcionam, né? Juntas, ok? Beleza? Então, por que os cortes são utilizados em desenhos de conjunto? Olha só que perguntinha boa, hein? Para enfeitar o desenho, para mostrar detalhes internos que não aparecem nas vistas externas, para reduzir o número de peças, para substituir as cotas. Por que, galera? Por que que os cortes aí são utilizados em desenhos em conjunto, né? Isso aí, né? Muito bom, galera. Então, por quê? Para mostrar os detalhes internos que não aparecem nas vistas externas. Muito bom, Vitor. É isso aí, galera. Ótimo. Beleza. O que caracteriza um corte total, né? Um corte total, galera. Mostra apenas metade da peça. O plano de corte atravessa toda a peça, mostrando o interior por completo. É usado apenas em desenho artístico. É feito em apenas uma vista. Muito bom, galera. É isso aí, Bruna. Excelente. Muito bom, João. Boa, Vitor. Isso aí. BBBBB. Ótimo. Isso aí, galera, né? Então, por que que nós usamos aí o corte total, né? Então ele tem que atravessar toda a peça, mostrando o interior por completo, né? Pra gente entender ali se caso exista algum furo, né? No meio da peça, um furo oculto, algo que a gente não consiga ver, né? Na peça 3D, né? A gente, através do corte, a gente consegue mostrar, né? Esses, essas determinadas operações, ok? Então, quando utilizamos o corte parcial em vez do corte total, galera, tá? Quando que a gente utiliza? Quando só é necessário mostrar uma parte interna específica, quando o desenho é muito grande, quando há furos simétricos, quando a peça é pequena demais. E aí, galera? Boa, Bruna. Vitor, show. Muito bom, galera. Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, João. Quando só é necessário mostrar uma parte interna específica. Muito bom, galera, é isso aí mesmo, né? Quando só é necessário mostrar uma parte interna específica. Aí nós utilizamos aí o corte parcial, né? Aí nós utilizamos o corte parcial, tá? Então, seguindo. Por que não se desenha linhas tracejadas ou ocultas, né, dentro da área de corte? Olha só, galera, por que que não se desenha linha tracejadas, né, dentro da área de corte? Porque atrapalha a leitura e confundem com rachuras? Porque são proibidas em qualquer situação? Porque devem indicar apenas o exterior? Porque o CAD não permite. E agora, hein? E agora, hein? Porque atrapalha a leitura e confunde com rachuras. O Vitor tá achando que porque são proibidas em qualquer situação. O João também tá em porque atrapalha a leitura e confunde com rachuras. O Vitor mudou agora. Isso aí, Vitor. Muito bom, galera. É isso aí, galera, né? Então, a verdade é essa, porque atrapalham a leitura e confundem com rachuras. É sempre proibido? Não. Não é sempre proibido, não, galera. Se, por exemplo, né, nós cortamos ali uma determinada peça, né, e se realmente, né, houver a necessidade, e tiver um furo, né, nesse corte que a gente fez, e especificamente nessa vista, né, que nós estamos mostrando, né, foi feito o corte,
e a gente precisa mostrar que realmente vai ter um furo ali, a gente pode colocar, tá, galera? Né? Só tem que tomar cuidado para que não fique uma bagunça, né? Não fique uma bagunça aquilo ali, não polua todo o desenho e a gente fica perdidos, tá? Então, qual é o ângulo padrão das rachuras em um corte? Olha só aqui, 90 graus, 60 graus, 45 graus ou 30 graus? Qual que é o ângulo padrão aí, galera, da rachura? Né? Falando em ângulo. Bruna, não me deu uma dor no coração agora, me deu até uma palpitação. O coração bateu até diferente do normal. Qual é o ângulo padrão das rachuras em um corte? O Vitor já mandou 45 graus. Lembra lá, galera? Tomem cuidado, é 45 graus, hein, galera? Tá? Esse é o padrão, né? De acordo com o PNT. Não podemos fazer de outra forma. A gente pode aumentar, né? Lembra lá? A gente pode aumentar as distâncias entre as rachuras, mas as rachuras são 45 graus, tá? Sempre 45 graus. Quando o professor falou lá em rebater, né? Quando a gente rebate, né? Pensa no círculo, né? Então, determinado ponto é 45 graus. Quando a gente chega e rebate ele por outro ponto, né? Então ele vai continuar esse círculo até chegar no centro de 35 graus, que vai representar os 45. É isso que o professor quis falar, tá? Mas é sempre 45 graus, ok? Sempre 45 graus. Então, mais umas aí. O que a rachura representa num desenho técnico? A textura da peça, o tipo de material e a área cortada, o tipo de ferramenta usada, o acabamento superficial. E aí, galera? O que a rachura representa num desenho técnico? A textura da peça, o tipo de material e a área cortada. Não, não, não. As duas. Não tem problema, Vitor. É isso aí. Muito bom, João. Não tem problema. Importante. Galera, o que é importante aqui, tá? Por que o professor traz essas perguntinhas? Vocês estão vendo que são perguntinhas básicas. Essas são perguntinhas que vão ser lá na nossa provinha também, tá? Só que assim, cuidado na hora de responder, né? Para vocês não se empolgarem, né? E confundirem, às vezes, um pouquinho do texto ali que tá de uma forma, colocar de outra e acabar respondendo errado, né? Então eu tenho certeza que vocês sabem, né, o que é isso, que obviamente é o tipo de material e a área cortada, né? Mas daí quando a gente pensa em textura de peça, poxa, né, tem algumas rachuras que são diferentes em texturas de peças, né, de materiais diferentes. Então, às vezes a gente acaba se confundindo aí, indo pela emoção. Mas tomem cuidado, tá? Porque daí erra uma questão boba assim, né, de bobeira mesmo, tá? Só tomem cuidado. Então, qual o risco de um corte mal representado em um conjunto mecânico? Olha só. A peça pode ser fabricada com acabamento errado? A peça pode não ser fabricada corretamente ou causar erro de montagem? Apenas deixa o desenho feio? Nenhum. O operador entende de qualquer forma. Tá? Qual o risco de um corte mal representado em um conjunto mecânico? A peça pode ser fabricada com acabamento errado? A peça pode não ser fabricada corretamente ou causar erro de montagem. Apenas deixa o desenho feio. Né? Nenhum operador... Ah, tá. Muito bom, galera. Excelente. Tá vendo? Por isso que o professor fala a respeito dessa situação, da gente acabar respondendo na emoção, né? Então a gente viu ali, ó, a peça pode ser fabricada com acabamento errado. Opa, talvez seja essa, né? Aí a galera já, já vou nessa. E daí você acaba nem lendo as outras questões, já vai para a próxima, que você quer terminar mais rápido do que, né? E acaba acontecendo esse erro, né? Então a peça ser fabricada com acabamento diferente, isso aqui não tem nada a ver, né, galera? Com o nosso corte, ok? Então o nosso corte é isso aí, a peça pode não ser fabricada corretamente ou causar erro de montagem, né? Então muito bom, já vi a hora que vocês, se ligaram, né?
Então, e assim, falando de todas as outras matérias, beleza, pessoal? Vejam só, lá na quarta-feira nós vamos ter já a nossa primeira avaliação, ok? E daí vocês precisam aí, né, lembrar do que o professor falou, não respondam com emoção. Leiam todas as questões, não custa, galera. Nós já estamos ali, né? Já estamos aí, já tem que fazer a prova, né? Já tem que fazer a avaliação. Então, já que temos aqui para fazer a avaliação, vamos ler tranquilo e vai ter o tempo necessário para isso, então vai ser bem tranquilo, né? Então, por que os conjuntos precisam de atenção especial quanto à segurança nos cortes, né? Porque as peças podem girar em alta rotação, porque o corte pode mostrar componentes sensíveis, como molas comprimidas, porque não se deve cortar componentes de fixação, todas as anteriores. Então, por que os conjuntos, galera, precisam de atenção especial quanto à segurança nos cortes? Porque as peças podem girar em alta rotação, porque o corte pode mostrar componentes insensíveis, como molas comprimidas, porque não se deve cortar componentes de fixação, todas as anteriores. E aí, galera, o que vocês acham? Tá vendo como já começa a dar uma complicada? Começa a bagunçar a cabeça, né? Começa a bagunçar a cabeça. E aí, galera, ninguém? Né? São todas as alternativas, galera, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí, né? Por quê? Porque as peças podem girar em alta rotação. Então, se elas giram em alta rotação, a gente tem que tomar cuidado. Porque o corte pode mostrar componentes sensíveis. Sim, o corte pode mostrar, como molas comprimidas. Porque não se deve cortar componentes. Também não se deve cortar componentes de fixação. Se vocês voltarem lá nas aulas, né, na aula lá de conjunto, quando o professor fala em cortes, em conjuntos, vai ter todas essas informações lá. Beleza? Mas tranquilo. Vamos seguir. Quando é indicado o uso de cortes? Quando é indicado o uso de cortes simétricos em desenhos de conjunto? Ó. Quando é indicado o uso de cortes simétricos em desenhos de conjunto? Quando as peças são diferentes entre si? Quando o conjunto tem partes idênticas dos dois lados? Apenas em peças elétricas? Nunca. E aí, o que vocês acham? Quando é indicado o uso de cortes simétricos em desenhos de conjunto? Por isso que o professor fala, galera, para vocês darem uma revisada no material, né? Voltem lá, quando a gente fala em cortes, daí, quando a gente falou em simetria também, né? Então prestem atenção. Por isso que o professor bate bastante nas teclas. Dê uma revisada que vocês vão ver que na hora vocês já vão pegar essa, bem tranquilo, né? Então vejam só, galera. Quando o conjunto tem partes idênticas dos dois lados. Quando a gente fala em simetria, são e coisas idênticas, né? Simétricas, coisas da mesma forma, beleza? Então, galerinha, sei que as aulinhas aí, cada vez mais, né, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais na teoria, mas é importante, né? Quero agradecer a vocês pela paciência, né, e pela vontade aí que vocês têm de absorver esse conhecimento, beleza, pessoal? Então, tenham um bom dia, né, um restante de dia. Professor, muito orgulhoso de vocês. E até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, prof.